A história militar da Grécia não começa com um império unificado, nem com um rei dominando toda a península. Ela começa de forma fragmentada, em cidades rivais, espalhadas entre montanhas, vales estreitos e costas recortadas. Nesse ambiente duro e dividido, os gregos criaram uma forma de guerrear que marcaria a antiguidade: a falange. Só que essa história não para por aí. Ao longo dos séculos, a guerra grega mudaria de forma. A falange primitiva dos hoplitas cidadãos enfrentaria persas, se adaptaria às guerras médicas, sofreria transformações na Guerra do Peloponeso, seria refinada em Tebas e por fim alcançaria um novo patamar na Macedônia de Filipe II e Alexandre o Grande. Nesse vídeo nós vamos entender primeiro como era o mundo grego antigo e a sua formação histórica. Depois vamos ver como que era o militarismo, quem eram seus soldados e como que a falange evoluiu ao longo dos séculos. E em seguida a gente vai fazer uma análise mais detalhada com os nossos queridos fundamentos da história militar, o EFEIO: o emprego, forças morais, a organização, a instrução e o preparo e a organização. E por fim, nós vamos chegar à Macedônia, que transformou a herança grega em uma máquina de conquista. Vamos pro vídeo. A civilização grega surgiu da interação de diversos povos que se estabeleceram gradualmente na região balcânica. Entre eles estavam aqueus, dórios, jônios e eólios, povos indo-europeus que ao longo do segundo milênio a.C. ocuparam a região e fundaram importantes cidades-estados. A Grécia, portanto, não nasceu como um estado unificado, mas como um mosaico de comunidades que compartilhavam língua, religião e referências culturais iguais, mas, no entanto, sem formarem uma unidade política estável. A própria geografia grega explica muito isso. O relevo montanhoso isolava as cidades umas das outras, favorecendo o surgimento de instituições próprias e rivalidades permanentes. Ao mesmo tempo, o solo árido e rochoso impunha limites à agricultura. Só que o litoral, que era recortado, com bons portos, favorecia a existência do comércio marítimo e a colonização de áreas banhadas pelos mares Negros e Mar Mediterrâneo. Em outra palavra, a montanha dividia e o mar conectava. Nesse contexto floresceram as polis, as cidades-estados gregas. Entre elas, duas se destacaram: Esparta e Atenas. Enquanto Esparta era localizada no Peloponeso, ela tornou-se aristocrática, militarista e conservadora. Do outro lado, Atenas, edificada na Ática, próximo do porto de Pireu, tornou-se democrática, mercantilista e aberta a novos conhecimentos. Em torno dessas duas referências, o restante do mundo grego iria se alinhar, mais para um lado, com maior grau, ou com menor grau para o outro. É nesse cenário que surge também a falange, a unidade tática básica dos exércitos gregos. Antes mesmo de falarmos de batalhas específicas, é importante entender isso. A guerra grega era, antes de tudo, uma guerra de comunidades políticas. O homem lutava por sua cidade, por sua terra, por seus iguais e por sua honra cívica. Essa base moral ajuda a explicar o porquê a guerra na Grécia se desenvolveu de forma tão própria. O ideal do combatente que morre pela pátria pode ser percebida nesse trecho de Tirteu. É belo que o homem bravo, combatendo por sua pátria, tombe na primeira fileira. Mas o que deserta de sua cidade, de seus campos férteis e vai mendigar, errando com sua querida mãe, seu velho pai, é o mais miserável dos homens. Nós, corajosamente, combatemos por essa terra, morremos por nossos filhos, não poupamos nossa vida. Ó jovens, combatei unidos uns aos outros. Não temais senão a vergonha da fuga. Estimulai no vosso coração uma valente e forte coragem. E não vos inquieteis com a vida lutando contra o inimigo. O primeiro grande teste do mundo grego, diante de uma ameaça externa, veio com as guerras médicas.
O Império Persa havia se expandido de forma impressionante, alcançando vastíssimos territórios da Ásia e avançando em áreas próximas ao mundo grego. O choque entre persas e gregos deu início a um longo período de lutas e rivalidade. O estopim veio com as revoltas jônicas, quando cidades gregas da Ásia Menor se revoltaram contra o domínio persa. Em resposta, os persas buscaram punir o mundo grego continental, especialmente Atenas, que havia apoiado os revoltosos. A primeira grande fase do conflito culmina na Batalha de Maratona, em 490 a.C., quando os gregos, liderados por Milcíades, derrotam uma força persa superior em número. O feito foi tão enorme não apenas pela vitória em si, mas porque demonstrou que a infantaria pesada grega, quando organizada e motivada, podia vencer um dos maiores impérios do mundo antigo. Na segunda fase, a ameaça persa retorna com uma escala muito maior. É o momento da Batalha de Termópilas, que foi símbolo da resistência espartana sobre Leônidas, e também o momento da Batalha de Salamina, onde Temístocles conduz a vitória grega no mar. A importância de Salamina foi gigantesca. Ao derrotar a frota persa, os gregos comprometeram o apoio logístico do inimigo em terra. Em seguida, na Batalha de Plateia, os persas que permaneceram na Grécia foram derrotados. Logo depois, em Micale, os gregos levaram a guerra de volta à Jônia. E pouco a pouco, assim, o conflito foi desfinhando. O mais importante aqui é entender o salto estratégico. As guerras médicas demonstraram que, quando unidas contra um inimigo comum, Esparta e Atenas podiam cooperar de uma maneira eficaz. Mostraram também a superioridade da disciplina hoplítica em terra e a força naval ateniense no mar. Só que essa unidade, essa coesão, foi provisória. Assim que o perigo persa recuou, as rivalidades internas retornaram com muito mais força. O fim das guerras médicas não trouxe a paz duradoura à Grécia. Pelo contrário, a vitória sobre os persas eliminou o inimigo externo comum, mas deixou em aberto um problema ainda maior, mais profundo: a disputa pela liderança do próprio mundo grego. Atenas, fortalecida por seu prestígio militar e por seu poder naval, assumiu a dianteira da Liga de Delos. Esparta, potência terrestre e guardiã de uma tradição mais conservadora, manteve a hegemonia da Liga do Peloponeso. A partir daí, o equilíbrio das polis começou a se romper. A tensão não surgiu de uma vez, mas foi crescendo aos poucos. Atenas ampliava sua influência política, econômica e marítima. Esparta e seus aliados observavam com desconfiança essa expansão. As rivalidades comerciais, as disputas por aliança e o temor de que uma polis se tornasse dominante às demais acabaram empurrando o mundo grego para um grande conflito interno. Assim, ao longo do século V a.C., o mundo grego mergulhou numa longa guerra entre blocos rivais, marcadas por campanhas terrestres, operações navais, cercos, destruições de campos agrícolas e desgaste progressivo das cidades. E esse conflito só terminou apenas em 404 a.C., com vitória espartana. Mas a grande conclusão da Guerra do Peloponeso não foi simplesmente a vitória de Esparta. O resultado mais profundo foi o enfraquecimento geral da Grécia Antiga. O mundo da polis saiu exausto, mais dividido, mais vulnerável e menos capaz de sustentar aquele antigo ideal da guerra cívica que havia dado tanta força à falange hoplítica. A guerra prolongada abriu espaço para novas experiências militares, maior uso das tropas leves, a ampliação da cavalaria, o crescimento do mercenarismo e o declínio gradual do velho civismo que sustentava o hoplita cidadão que lutava pela honra e pelos valores. Em outras palavras, se as guerras médicas consagraram a falange clássica, a Guerra do Peloponeso expôs suas limitações e acelerou a sua transformação. A guerra grega deixou de ser apenas o choque frontal entre comunidades e cidadãos armados
e passou a incorporar formas mais complexas, mais flexíveis e mais duras de combate. É justamente desse processo de desgaste, adaptação e inovação que nascerá o caminho para Tebas e depois para a Macedônia. Para entender a guerra grega, é preciso entender o soldado grego. No período clássico, o combatente por excelência era o hoplita, o cidadão soldado que custeava seu próprio equipamento e lutava em defesa da sua comunidade. Isso significava que o serviço militar não era inicialmente uma profissão remunerada, mas era um sinal de pertencimento. Servir era participar da cidade, lutar era um privilégio e também um dever. Tornar-se hoplita exigia recursos. Era necessário ter capital para adquirir equipamento e capacidade para prover a própria alimentação e os meios de transportes, que o material de campanha podia às vezes chegar até 30 quilos. Isso mostra que a falange, em sua origem, era também uma expressão social. Ela dependia de cidadãos com condições mínimas para se armar. Mas os hoplitas não eram os únicos. Com o tempo, especialmente após as guerras médicas e durante a Guerra do Peloponeso, os exércitos gregos incorporaram outras categorias. Os psilitos, que era uma infantaria leve, armada com arcos, dardos, fundas, que era geralmente usado em escaramuças, os ataques rápidos. Os peltastas, uma infantaria média, mais flexível, uma mistura de hoplita com psilito, que possuía dardos, espadas e escudos menores. E por fim também uma cavalaria, que embora menor e menos decisiva no começo, ganharia cada vez mais importância. E esse é o ponto que é essencial. O militarismo grego não foi estático. Ele partiu do ideal do cidadão hoplita, mas foi se tornando mais complexo, mais flexível e mais profissional à medida em que a guerra mudava. Mas Gabriel, o que é essa falange que você tanto fala? Enfim, a falange era uma forma de organização da infantaria no terreno. Vamos começar falando sobre a falange primitiva. Ela era uma forma de organização, uma formação da infantaria pesada, retangular e compacta, tendo uma profundidade entre 8 e 16 fileiras. Ela era integrada inicialmente pelos cidadãos gregos, os hoplitas que a gente acabou de ver. Seu diferencial não estava apenas no armamento, mas na forma de agir. Os homens combatiam em conjunto, protegendo-se mutuamente, não apenas como guerreiros isolados, cada um em busca da glória pessoal. Os hoplitas carregavam uma lança principal de 2 a 3 metros, uma espada curta de 2 gumes, um peitoral de bronze, um elmo e um escudo redondo. Esse escudo não servia apenas para se proteger o próprio corpo. Na prática, ele protegia o companheiro da esquerda. E o companheiro da tua direita te protegia. A coesão da linha era tudo. Se surgissem brechas, a falange poderia ruir. O impacto visual da falange era enorme, imagina. Aos olhos do inimigo, vindo aquele bloco gigante, uma muralha humana de bronze e madeira, avançando em bloco, uniforme. Em combate, os hoplitas progrediam em terreno plano, chocavam-se com a formação adversária e procuravam romper sua coesão pela pressão física, pela disciplina e pela coragem. Eram batalhas rápidas, violentas e decididas muitas vezes em pouco tempo. A força do conjunto valia muito mais que a habilidade individual. E o treinamento reforçava isso. Eram marchas, simulações, regras de combate, proteção do companheiro, espírito de corpo, disciplina, coragem e, acima de tudo, o amor à sua terra natal. A moral e a formação eram inseparáveis. A falange era uma técnica de combate, mas também uma cultura da guerra. Nas guerras médicas, a falange mostrou sua força de forma inequívoca. A superioridade grega derivou de vários fatores combinados. Motivação para defender o próprio modo de vida, além do mais, com a invasão persa, era o modo de vida grego que estava em jogo. Tinha o civismo dos combatentes. Eles possuíam armaduras mais pesadas, lanças mais eficazes, uma disciplina que era superior, melhor emprego tático pelos comandantes e o domínio grego no campo naval em momentos decisivos. Os persas, por outro lado, empregavam contingentes variados, inclusive mercenários com tropas mais heterogêneas e muitas vezes menos protegidas.
Isso ajuda a explicar por que Maratona, Termópilas e Plateia têm tanto peso na história militar. Nessas batalhas, a falange não era apenas uma formação, era a expressão material de uma comunidade política coesa, lutando por si mesma. Depois das guerras médicas, e principalmente ao longo da Guerra do Peloponeso, a falange sofreu mudanças profundas. Os gregos abandonaram muitas das antigas regras idealizadoras de combate. Estratégias que antes eram vistas como indignas passaram a ser empregadas. O inimigo passou a ser perseguido com mais frequências. Campos agrícolas foram destruídos. Fortificações se multiplicaram e as guerras de sítio começaram a ganhar mais importância. O conflito deixou de ser apenas o choque breve entre duas comunidades em campo aberto. Ele se tornou mais duro, prolongado e mais pragmático. Nesse novo contexto, ganharam mais relevância os psilitos, as tropas leves para escaramuça, os peltastas, a infantaria média com maior mobilidade e a cavalaria, que passou a ter papel estratégico crescente. As formações gregas tornaram-se cada vez mais flexíveis. A antiga falange compacta continuava central, mas não bastava ela sozinha. Outro aspecto decisivo foi o enfraquecimento do antigo civismo. Durante a Guerra do Peloponeso, as ligas passaram a contratar mercenários, e objetivos pessoais como lucro começaram a substituir parte dos antigos valores comunitários, entrando no lugar das forças morais. Isso não significa que a guerra deixou de ser política, apenas que ela se tornou mais profissional e menos exclusivamente cívica. Um dos momentos mais decisivos de toda a evolução militar grega acontece na Batalha de Leuctras, em 371 a.C. Foi ali que Tebas derrotou Esparta e rompeu um equilíbrio que parecia consolidado havia décadas. No plano político, a vitória tebana significou a ascensão de uma nova potência no mundo grego. Mas se a gente parar para pensar, para ver do ponto de vista da história militar, Leuctras vale ainda muito mais pelo que revelou no campo de batalha. A guerra grega já não estava mais presa de forma absoluta no velho modelo de choque frontal, simétrico e rígido da falange tradicional. A gente pode ver que esse combate foi justamente um marco de inovação. Em Leuctras, sob a liderança de Epaminondas, os tebanos empregaram a ordem oblíqua, ou seja, em vez de atacar aqui, frente a frente, inclinaram no combate e derrotaram assim. Um recurso que se tornaria um dos grandes ensinamentos na história da tática. Mais do que alinhar as forças de maneira uniforme ao longo de toda a frente, a ideia agora era concentrar o máximo de poder no ponto decisivo, aceitando enfraquecer outros setores e produzir assim uma ruptura onde realmente importava. E em vez de buscar apenas um empurrão frontal entre duas linhas equivalentes, buscava-se criar um desequilíbrio, superioridade local e colapso no setor mais sensível do inimigo. É por isso que Leuctras não deve ser vista apenas como uma grande vitória tebana, mas como uma verdadeira revolução na concepção tática. A gente pode ver que essa batalha é associada a vários fundamentos da guerra. O surgimento da manobra oblíqua, o surgimento da manobra do desbordamento, o surgimento de uma reserva em combate que te acompanha e o uso mais criterioso, mais inteligente e mais funcional da cavalaria. Ou seja, Leuctras ensina que vencer não depende apenas de ter homens valentes e uma linha firme. Depende também de saber onde concentrar a força, como combinar as armas e quando explorar a vulnerabilidade do inimigo. Com isso, a guerra grega dá um passo mais importante, além da falange primitiva. Óbvio que a infantaria pesada continua central, mas já não atua da maneira tão uniforme e previsível que nem antigamente. A batalha passa a valorizar muito mais a manobra, a assimetria dentro do próprio dispositivo, a coordenação entre os elementos do exército e a busca de uma decisão obtida por concentração e exploração, não apenas pelo atrito frontal. Em outras palavras, Leuctras mostra que a guerra grega estava aprendendo a ser mais sofisticada. E esse ponto é essencial para entender o que virá depois. A experiência tebana, especialmente sob Epaminondas,
ajudou a demonstrar que a falange podia ser reorganizada e empregada de modo muito mais flexível do que era antes. Essa herança seria observada com atenção pelos macedônios. Filipe II, que teve contato com Tebas em sua juventude, encontraria nesse ambiente vários dos elementos que mais tarde ajudariam a moldar a máquina militar macedônica. Por isso, Leutras não é apenas o auge de Tebas, é também uma ponte entre a tradição hoplítica e a nova arte militar que culminará em Filipe II e Alexandre o Grande. Agora vamos ver a chave de ouro do vídeo, a análise do mundo grego antigo por meio do nosso fundamento da história militar, pelo nosso feio. Vamos começar pelo emprego. No início, o emprego da falange era predominantemente frontal, em terreno favorável, com foco no choque entre as massas de infantaria pesada. Só que com o passar do tempo, esse emprego se torna mais sofisticado. Aparecem as escaramuças, tropas leves, cavalaria, perseguições, as manobras oblíquas. Na Macedônia, o emprego atinge outro nível. Um novo nível com a falange servindo para fixar e a cavalaria para decidir. Agora vamos ver as forças morais. As forças morais foram um dos grandes pilares da guerra grega. O espírito de corpo, a disciplina, a coragem e o amor à terra natal e também a vergonha de fuga eram centrais para a manutenção da coesão da falange. O serviço militar era visto como participação comunitária e um privilégio cívico. No entanto, ao longo da Guerra do Peloponeso, esse civismo enfraqueceu parcialmente com a ampliação do mercenarismo, ou seja, não vai ter gente que vai estar só lutando pela Esparta, pela sua terra natal, pelas virtudes, mas a gente vai lutar pelo dinheiro, pelos interesses financeiros. Eu vou ganhar terra, vou lutar. Agora, vamos ver o equipamento. O equipamento do hoplita foi decisivo para a eficácia da falange primitiva. A lança, espada, peitoral, perneiras, elmo, um escudo. Mais tarde surgiram os escudos menores, para as tropas mais leves. Armas de arremesso e na Macedônia, a sarissa, aquela lança gigante, o escudo reduzido e uma infantaria de elite dos hipaspistas. Isso mostra uma trajetória clara da proteção individual pesada para uma combinação mais eficiente entre alcance, mobilidade e coesão coletiva. Já na instrução e preparo, o treinamento grego valorizava a marcha, a simulação, o aprendizado das regras de combate coletivo e a proteção do companheiro. A grande exigência não era o virtuosismo individual, mas a disciplina na formação. Com a evolução da guerra, o preparo passa a incluir maior adaptabilidade tática e integração entre diversos tipos de tropa. A gente consegue perceber a instrução dos espartanos, que começava desde criança para preparar o cidadão espartano para ser um verdadeiro soldado. Na Macedônia, a forma de instrução e preparo se aprofunda ainda mais. Já a organização, como a gente pôde perceber ao longo do vídeo, a unidade básica era a falange. A organização militar grega parte da comunidade cívica e da polis. A falange é no começo a expressão organizada dos cidadãos armados. Depois teve a incorporação de psilitos, peutastas, cavalaria e mercenários, o que vai tornando o exército mais complexo. Já na Macedônia, que a gente vai ver daqui a pouco, essa complexidade é finalmente integrada em um sistema coerente, combinando infantaria pesada, infantaria leve, tropas de elite e a cavalaria, com funções bem definidas. Chegamos agora ao ponto de virada dessa história. A Macedônia era vista por muitos gregos como bárbara, mesmo que fizesse parte do mundo helênico de modo cultural geral. Sob Filipe II, o reino macedônico se fortaleceu e iniciou um processo decisivo de reorganização militar. Filipe havia passado parte de sua juventude em Tebas e absorvido lições importantes do mundo grego, inclusive da inovação tebana. O resultado foi a criação de uma força militar mais eficiente e integrada. A falange macedônica aperfeiçoou a falange grega tradicional. Sua profundidade foi ampliada para 16 fileiras. Seus infantes pesados, os pezetairoi, foram armados com a sarissa, uma lança de cerca de 5 metros. Pensa no peso que era isso. Por conta disso, os escudos tornaram-se menores. A proteção individual foi reduzida.
Só que a eficácia coletiva aumentou. Além disso, os hipaspistas protegiam os flancos da falange e forneciam a mobilidade adicional ao sistema. Mas a diferença decisiva estava no modo de emprego. Diferencialmente dos gregos, os macedônios não atribuíam à infantaria pesada a função principal de decidir a batalha. Essa função passou para a cavalaria. A falange, apoiada por tropas leves, fixava o grosso do inimigo, enquanto a cavalaria atacava os pontos vulneráveis com violência e decisão. A infantaria segurava, a cavalaria rompia. Com seu exército reorganizado e diante do declínio das cidades gregas, Filipe julgou ser possível submeter toda a Grécia a seu comando. Na Batalha de Queroneia, em 338 a.C., as forças macedônicas derrotaram os tebanos e atenienses. Alexandre, ainda jovem, comandou a cavalaria e teve papel decisivo no desfecho da batalha. Depois da vitória, Filipe assumiu a liderança das cidades gregas e começou a preparar uma grande guerra contra a Pérsia. Assassinado Filipe em 336 a.C., Alexandre o Grande o sucede, antes mesmo de ser o Grande. Antes de atacar a Pérsia, ele precisa consolidar o domínio sobre a Grécia. Tebas se rebela, Alexandre a destrói e a escraviza toda a sua população. Uma demonstração brutal de autoridade. Só então parte para a campanha oriental. A partir daí, a herança grega entra em escala imperial. Ásia Menor, Egito, interior do Império Persa. Tudo isso passa a cair sob o golpe combinado da falange macedônica e da cavalaria de choque. O que a Grécia havia criado como a Guerra da Polis, a Macedônia converte em Guerra da Conquista Universal. O auge dessa síntese está em batalhas como Gaugamela, quando a máquina militar de Alexandre se mostra plenamente madura. A história militar da Grécia é, em essência, a história da evolução da falange. Primeiro, a falange primitiva, dos hoplitas cidadãos, compacta, pesada, cívica e frontal. E depois, a falange adaptada pelas guerras médicas e tensionada pela Guerra do Peloponeso. Mais flexível, mais pragmática, mais aberta ao uso de tropas leves, cavalaria, perseguição e manobra. Em seguida, a inovação tebana, ordem oblíqua, uso de reserva, desbordamento e melhor uso da cavalaria. E por fim, a síntese macedônica. Profundidade ampliada, açariça, hipaspistas, tropas leves, cavalaria de elite e emprego combinado no campo de batalha. Se a Grécia criou a Guerra do Cidadão da Polis, a Macedônia mostrou o que acontecia quando essa tradição era colocada nas mãos de um Estado mais centralizado, mais ambicioso e militarmente mais integrado. A falange sozinha já havia mudado muito da Guerra Antiga, mas foi com Filipe II e Alexandre o Grande que ela ajudou a mudar o mundo. Se você gostou desse vídeo, curte, comente o que você gostaria de ver e compartilha isso para aquele teu amigo que está no sanha pro papiro. Até a próxima!